Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre uma visita, uma missão da ProSoja lá na Europa, tratando diversos temas de interesse do agro brasileiro. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor essas discussões que estão acontecendo neste momento, é o Lucas Beber, presidente da ProSoja do Mato Grosso, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Lucas, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer poder conversar com vocês. Obrigado sempre pela confiança e a oportunidade que vocês nos dão. Lucas, vamos começar entendendo um pouquinho essa missão. A ProSoja Mato Grosso esteve presente lá na Europa com outros representantes, outras entidades. O que vocês fizeram por lá? Onde vocês visitaram? Que assuntos foram tratados? Conta pra gente um pouquinho de como é que foram essas visitas. Guilherme, sempre foi uma proposta minha, desde quando entrei na ProSoja, promover a sustentabilidade da produção de soja do Mato Grosso e do Brasil. Minha diretoria sempre alinhada com isso. Também tenho esse alinhamento com o Maurício Buffon, que é o nosso presidente da ProSoja Brasil, do qual a ProSoja Mato Grosso também é membro e eu sou vice-presidente. Então, eu já, no início da minha gestão, nós já estávamos programando uma missão para lá, focado em visitar os portos, a estrutura portuária e hidroviária da Europa para conhecer, porque lá é mais antigo o sistema, e também promover a sustentabilidade. E tivemos, é claro, a aprovação da Lei Antidesmatamento Europeia, que é a grande preocupação, vamos dizer, o assunto principal do que tratamos e levamos como preocupação para lá. Por quê, Guilherme? Porque essa lei antidesmatamento, além dela ser restritiva e nós vermos como uma barreira comercial por parte da Europa, cabe ficar claro que a percepção que nós temos, e lá se confirmou, é que antes deles estarem preocupados com o próprio meio ambiente, eles aproveitaram, é claro, essa preocupação da cultura europeia, mas essa lei foi implementada de fato com uma intenção mais protecionista para o mercado europeu, para os produtores europeus, do que de fato preocupada com o meio ambiente, já que o Brasil é o país que mais preserva do mundo. Os números estão aí confirmados pela Embrapa Territorial, segundo a NASA, 7,8% do nosso, perdão, a NASA 7,6% do nosso território é utilizado para agricultura, a Embrapa Territorial 7,8%, 66% do território brasileiro está preservado. Falando em Mato Grosso, que se fosse um país seria o quarto maior produtor mundial, nós utilizamos apenas 14% do território para a produção, 40% do território é área de preservação dentro das propriedades rurais, aqui dentro do estado. 25% da preservação brasileira é dentro das propriedades rurais. É o único país do mundo em que o agricultor tem o código florestal mais restritivo do mundo e o produtor preserva áreas aráveis e agricultáveis. Quando você vai para a Europa, Estados Unidos, lá os produtores preservam áreas não agricultáveis, não aráveis, diferente de nós. Então, nós fomos levar esses dados de sustentabilidade, promover isso lá e também mostrar os projetos que a ProSoja Mato Grosso desenvolve, como Soja Legal, Guardião das Águas, que trata das boas práticas trabalhistas, ambientais dentro da propriedade, também mostrando os números de preservação de nascentes. Mas o principal de tudo era entender essa lei, a sua aplicabilidade e reforçar. Nós temos que criticar e cobrar sobre aquilo que o setor precisa, as coisas ruins do governo, mas temos que elogiar a carta que o governo federal enviou, né, à União Europeia, pedindo a prorrogação dessa norma, dessa lei antidesmatamento, considerando dois fatores. O primeiro, que ele é retroativo, ou seja, ele passa a considerar áreas desmatadas a partir de dezembro de 2020, e também a questão da logística. Nós sabemos do gargalo logístico que há no Brasil, principalmente para o escoamento de grãos aqui do Centro-Oeste, e para nós podermos atender esse mercado europeu, nós teríamos que criar toda uma logística paralela,
porque isso se inicia dentro da propriedade do produtor. Ele dentro da propriedade pode ter uma matrícula, uma escritura na qual ele desmatou antes de 2020, então ele tem o direito líquido e certo de exportar para a Europa, como ele pode ter uma matrícula na qual ele desmatou após dezembro de 2020, o que ficaria restrito por esse mercado. Então precisaria de uma logística dentro da propriedade, dentro da trading compradora, da transportadora que leva até o Porto Seco, depois na parte ferroviária aqui no estado, quando sai por Santos, considerando que a soja aqui no Centro-Oeste, que é a maior parte das áreas que tiveram desmatamento mais recente, até por serem exploradas a partir da década de 70, 80 e 90, na sua grande parte, tem esses desmatamentos mais recentes e tem potencial para abertura de áreas, respeitando, é claro, o Código Florestal. Nós sempre falamos pela legalidade, pelo respeito à nossa legislação ambiental mais restritiva do mundo, porém, esses produtores que desmataram a partir de 2020 teria que ter toda essa logística até chegar lá na Europa, à parte, paralela, e para isso tem custo. E aí nós fomos lá para entender tanto da regulamentação, que agora no dia 24 seria anunciado partes ou na sua totalidade da regulamentação, porém, nós como entidades não podíamos participar, as embaixadas brasileiras lá da Europa participavam, tanto de Bruxelas e de outros países lá dentro da União Europeia participariam para justamente ter essas informações, processar e repassar para nós. Então lá nós levamos essa preocupação, pedimos para reforçar o pedido do Ministério da Agricultura para se prorrogar e também entender se pode até ser anulada devido à sua grande restrição. É claro que é tarde um pouco para nós falar de sustentabilidade, mas não podemos deixar, porque está muito distorcido a imagem do produtor brasileiro na Europa, da produção, até pelo viés protecionista deles. Eles tendem a apoiar ONGs que levam, às vezes, dados não verdadeiros ou distorcidos, que mostram só as informações que convém, mas que não mostram na sua totalidade aqui do Brasil. Então, a ProSoja tem intensificado e hoje nós também temos um representante da nossa entidade que fica sediado em Bruxelas, que atua em toda a Europa representando os nossos produtores, buscando participar de reuniões, de feiras, para sempre nos trazer informações de lá e também propagar esse trabalho de sustentabilidade nosso. Então, a implementação dessa lei precisa de rastreabilidade para poder acessar o mercado europeu. E hoje nós temos que reconhecer que não só nós, a própria Alemanha pediu prorrogação desse prazo, que faz parte da União Europeia, porque é muito complicado, muito difícil para fazer a rastreabilidade e a segregação desses produtos. Então, nós levamos essa preocupação e nós achamos, o que nós podemos perceber é que a União Europeia dificilmente recuará, porém os importadores de lá, né, e até alguns agentes do governo, eles duvidam que poderá ser aplicado de fato, principalmente no curto prazo, devido à grande complexidade que é a aplicação dessa lei anti-desmatamento europeia. E aí, Lucas, para a gente ir em alguns pontos que você destacou aqui, essa questão da imagem distorcida do Brasil lá fora, né? Você até trouxe os dados dessa sustentabilidade, a gente conhece todo esse cenário, mas de fato a imagem que existe lá fora do produtor brasileiro não é essa que a gente acompanha por aqui, né? Exato, infelizmente não é. Os dados que chegam lá são munidos por ONGs, né? E a gente sabe que muitas ONGs, no passado nós tivemos o próprio Estados Unidos, que é um grande concorrente nosso, entendeu? E os Estados Unidos, nós sabemos, inclusive, em 2018, 2019, quando estava tendo bastante queimadas aqui no Brasil, que esse ano, infelizmente, é maior ainda as queimadas, mas eles aproveitavam aquele momento para denegrir nas redes sociais, em reuniões, a produção brasileira, vinculando aquilo como que fosse da agricultura. Eu quero fazer um parêntese aqui, Guilherme, e falar
que Mato Grosso hoje é o maior estado produtor de soja brasileiro. Na última safra foram mais de 12,4 milhões de hectares cultivados aqui no estado. Se fosse um país, Mato Grosso, na sua produção, seria o quarto maior produtor mundial de soja. No ano passado, excepcionalmente, devido à quebra na Argentina e à super safra do Mato Grosso, nós fomos o terceiro maior produtor mundial, se fôssemos um país, né? E isso são dados importantes. Nós tivemos nos últimos 6 anos um acréscimo, considerando na safra que vai ser plantada agora, de 3 milhões de hectares, e nós tivemos de 2008 para cá somente 250 mil hectares de desmatamento legal, considerando que há sim uma taxa de desmatamento ilegal que nós condenamos, mas ela é menor que 2%, até porque as penalidades são severas para esses produtores e nós não apoiamos nada que seja ilegal. Ou seja, nós estamos nos últimos anos convertendo em sua grande parte áreas de pastagem em lavoura. Porém, nós temos uma dificuldade aqui no Brasil, que muitas vezes, quando o produtor entra com um projeto de limpeza de pastagem, às vezes a Secretaria de Meio Ambiente Estadual autoriza como limpeza, porque começou a crescer vegetação novamente naquele pasto e ele vai converter para agricultura, e às vezes já o governo federal, o IBAMA, interpreta como área de regeneração e considera aquilo como desmatamento, que acaba implicando ainda mais para os nossos produtores. E mesmo essa área pequena que foi desmatada, não é feito, nós já temos uma experiência com a moratória da soja, que é um assunto muito extenso, mas se parece um pouco com essa lei antidesmatamento europeia, porém, em vez de ser uma lei, digamos assim, uma lei, algo público, é um acordo entre privados, compradores e exportadores brasileiros, com importadores e compradores europeus de soja brasileira. E eles deveriam considerar só a área desmatada e acabam considerando muitas vezes o CPF ou até familiares que plantam próximo a esse produtor. Então, quando você vai para o impacto desses 250 mil hectares, acaba virando quase 4 milhões de hectares. Isso é muito preocupante. E como nós não temos essa logística, como será aplicado isso a partir de dezembro se não houver prorrogação? Simplesmente vai olhar para o produtor de uma região e vai falar, nós não vamos comprar. Nós temos casos, por exemplo, aqui no Mato Grosso, em que numa micro-região ali, onde se produz 100 mil hectares, 50 mil hectares, há só um armazém comprador, e que a maioria dos produtores que não tem armazém próprio entregam. A partir do momento que tiver um produtor no meio que entregar, acaba misturando e acaba queimando a rastreabilidade. Então, a empresa pode inibir a compra desse pequeno produtor, criando o quê? Desigualdade concorrencial entre os produtores, criando o direito dele fazer o uso da terra dele, o direito prejudicando o direito de propriedade, e ainda assim essa logística paralela pode encarecer. Hoje, alguns dados falam que, no mínimo, deve aumentar o valor de 60 toneladas, de 60 dólares a tonelada da soja para mandar para a Europa. E aí vem toda essa pergunta: a Europa está disposta a pagar? Uma saída que teríamos hoje era a saída pelos portos do sul. Talvez Porto de Rio Grande e Paranaguá, que teriam um risco menor de desmatamento recente após 2020. Mas daí encarece o frete marítimo. Novamente vem a pergunta: a Europa está disposta a pagar por isso? Porque tanto o Porto de Santos quanto os portos do Arco Norte, todos eles acabam saindo soja de áreas desmatadas recentemente. E aí, Lucas, você destacou nessas discussões até essa ideia de importadores de que talvez seja realmente prorrogado, realmente não seja cumprida na sua totalidade, mas se caso isso se confirmar exatamente ali para dezembro deste ano, quando é o prazo para ela ser implantada, a gente já tem ideia desses impactos, a gente já consegue mensurar, você comentou aí esses 60 dólares a mais na tonelada, a gente consegue ter ideias desse impacto econômico para a produção brasileira? Guilherme, fica difícil, porque as empresas compradoras aqui do Brasil, que acabam exportando para a Europa, elas também têm essas mesmas perguntas.
elas não estão preparadas para isso. E elas sabem que se elas começarem a restringir. Bom, nós perdemos a conexão com o Lucas Beber, presidente da ProSoja do Mato Grosso. A gente vai tentar refazer essa ligação para ele voltar aqui e continuar explicando para a gente esses desdobramentos da lei antidesmatamento europeia. A ProSoja MT, junto com a ProSoja Brasil e outros representantes da produção brasileira estiveram na semana lá na Europa, visitando diversos países, portos, equipamentos de recebimento dessa soja e travando discussões, especialmente com relação a essa lei antidesmatamento europeia, que deve começar a vigorar em dezembro deste ano, mas existem tratativas, discussões para tentar, ao mínimo, prorrogar esse início da vigência da lei ou até mesmo extinguir essa lei lá no Parlamento da União Europeia. O Lucas destacando aqui para a gente que a produção brasileira é bastante sustentável, é a mais sustentável do mundo. O produtor brasileiro faz bastante essa proteção do meio ambiente, inclusive dentro das suas propriedades, o que não acontece em outros locais, por exemplo, a própria Europa. E aí o Lucas destacando... A gente voltou aqui com o Lucas. Lucas, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Guilherme. Eu acho que deu uma instabilidade na conexão, mas agora está normal. Maravilha, Lucas. Você estava falando justamente dessa questão do que nem mesmo as próprias empresas ainda têm essa contabilização do tamanho do impacto, né? Exato. E, novamente, né, Guilherme, medidas mais drásticas pode ser a restrição de compra de produtores. Aí você começa a criar problema econômico, problema social, porque você tira o direito de produtor, principalmente áreas novas são pequenos produtores, inclusive há casos de áreas de assentamentos que o produtor fez. Nós temos aqui na ProSoja Mato Grosso produtores de todos os tamanhos, inclusive produtor que planta 50 hectares proveniente de área de assentamento, que foi desmatado após isso. E aí você gera caos econômico, caos social, inibe municípios que teriam potencial para novas fronteiras agrícolas. É claro que agora, nos últimos 2 anos, o crescimento de área tem sido mais lento, até porque o mercado não está tão atrativo, mas a partir do momento que nós termos um mercado positivo para commodities, principalmente soja e milho, a tendência novamente, com o aumento de demanda, o aumento de novas áreas. E aí nós vamos começar a criar desigualdades, sejam elas sociais, sejam elas entre produtores. E isso nos preocupa também. Então, algo que eu tenho que dar importância e inclusive agradecer, nós queríamos ter levado mais, só que esse ano, por ser um ano político, os deputados também estão, né, atuando, deputados, senadores, nas regiões, apoiando seus candidatos, que são a base para a próxima eleição também. Mas nós tivemos a presença do senador Wellington Fagundes, que é aqui do Mato Grosso, que tem apoiado, ouvido muitos produtores nesse pleito, também atua na frente de logística, né? Ele é o presidente da Frente Parlamentar de Logística aqui no nosso país. A deputada Coronel Fernanda, que é deputada federal aqui por Mato Grosso, que é a líder da bancada do Mato Grosso, de toda a Frente Parlamentar do Mato Grosso, e é membro da Frente Parlamentar da Agricultura em Brasília. Levamos também o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, para dar mais peso, mais seriedade à nossa missão, e também eles se posicionarem não só a favor do produtor, mas da sociedade, da economia. E nós voltamos de lá também. Acho que o Brasil tem que analisar medidas que também, de certo modo, se de fato vierem essas restrições, também imponha restrições para os produtos europeus, para não ser uma concorrência desleal. E nós não descartamos também uma análise de uma possível ação na OMC futuramente, devido também a esse protecionismo que essa lei, intencional ou não intencional, ela se torna uma lei protecionista também para o produtor europeu. Nós sabemos que eles não são tão eficientes na produção, na rentabilidade, como é o produtor brasileiro, que mesmo diante de tantas dificuldades,
ele consegue se manter de pé e trabalhando. E para eles é um desafio enxergar isso. Então, os nossos parlamentares, eu agradeço muito por terem acompanhado, por ter dado peso, inclusive em todas as embaixadas, nós fomos muito bem recebidos e dou um destaque justamente na embaixada de Bruxelas. O embaixador, além de ser alguém que nos deu muitas informações, muitas instruções, também nos deu caminhos de estratégias para nós tentarmos minimizar os impactos e também tem dado abertura para nós dialogarmos, né, na Europa, seja com compradores, com parlamentares. Inclusive, ele conseguiu abertura, né, para visitarmos lá a Comissão de Agricultura Europeia, inclusive adidos agrícolas lá da embaixada nos acompanharam, o que foi muito importante para nós. Então, isso é um marco também para a ProSoja Mato Grosso, para a representatividade dos nossos produtores. Temos que reconhecer que falar em sustentabilidade é tarde, esse trabalho deveria vir de muitos anos, ter sido intensificado, mas, como diz antes, tarde do que nunca. Então, nós vamos intensificar esse trabalho, propagar, até para que não venham mais restrições para nossos produtores. E Lucas, só para a gente encerrar, mudando um pouquinho de assunto, aproveitando a sua participação aqui com a gente, queria que você falasse um pouquinho como é que estão as expectativas para essa safra de soja 24/25. A gente já está aí na reta final de setembro, mas o plantio aí no Mato Grosso ainda não deslanchou, né? Então, Guilherme, nós temos que considerar, primeira coisa, a soja é uma cultura que depende de fotoperíodo. Então, poucas foram as regiões que choveram, ou seja, teve umidade natural para a produção, e mesmo as áreas irrigadas, onde que é feito muitas vezes o feijão, ou 3 safras, seja soja, arroz, feijão, soja, milho, feijão, enfim, essa soja plantada nas áreas irrigadas, ela está tendo também deficiência de luminosidade, que é importante. Isso pode afetar o fotoperíodo e a produção da soja. E até então estávamos na época de plantio, mas agora já começa a ficar tarde, né? Porque nós temos que pensar na safrinha do milho também. E alguns lugares está começando a chover, mas nem todos a chuva é suficiente para plantio, ou seja, pouco plantio ainda no estado do Mato Grosso. E também nós temos a adaptação das variedades, que o produtor faz o escalonamento com variedades mais super precoces. Hoje é difícil plantar variedade tardia, geralmente se planta super precoce, para quem faz safrinha de algodão, outras safras, precoce e ciclo médio. E as variedades são adaptadas também, né, pela pesquisa e pela demanda do produtor para se plantar nessa época. Então, nós já estamos entrando em outubro, há risco de se perder produtividade, né, mesmo que agora regularize, e começa a atrasar para o milho também. O IMEA tem a expectativa aí de uma produção de 44 milhões de toneladas. Nós da ProSoja Mato Grosso somos um pouco mais conservadores, diante que não se confirmou as chuvas que era para ter a partir da segunda quinzena de setembro, onde iniciaria o plantio. Depois teríamos uma pausa, outubro voltaria a chover novamente, não se confirmou isso, então começa a ter esse atraso e começa sim a ter risco de perda de produção e produtividade na soja de Mato Grosso, e isso também começa a preocupar para o milho também, já que a janela é curta, nós temos que plantar o mais rápido possível, e é importante, nós costumamos falar que a soja hoje no Mato Grosso é ela que cobre os custos do produtor e da propriedade, e o milho é a cultura que nos dá a possibilidade de investimento. Então, nós temos que ser bons nas duas culturas, por isso que o milho também deixou de se chamar safrinha e é a segunda safra. Hoje, Mato Grosso aproveita praticamente metade da sua área para a produção. O ano passado foi mais da metade. Esse ano nós tivemos um pouco de decréscimo de área de produtividade, até pelo risco que foi a última safra El Niño, e também a introdução que tem entrado muito o gergelim como cultura alternativa, principalmente nos municípios onde a janela de chuva é menor. Então, a partir desse momento começa a ficar preocupante essa questão do atraso das chuvas, de ainda não se ter regularidade para o início, para o plantio deslanchar
aqui dentro do estado, Guilherme. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, tanto da lei anti-desmatamento europeia, essa missão da ProSoja lá no continente europeu e também essas questões do plantio da soja. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu acho que um ponto que nós temos que destacar diante de todo o trabalho que nós estamos fazendo, e também eu vi, claro, né, temos que elogiar tanto as coisas boas como cobrar e criticar aquilo que nós discordamos. Meu papel aqui é representar a maioria dos produtores. Essa carta do ministro, eu elogio a parte em que ele pede a prorrogação, critico quando ele fala em compromisso de desmatamento zero até 2030, porque isso não é condizente com a nossa lei. Mesmo ele sendo um ministro da Agricultura, ele deve respeitar o Congresso, e não é da vontade da maioria que tem essa alteração, muito menos esse compromisso, e a gente jamais promete aquilo que nós não temos a certeza de cumprir. Então, isso é ruim para o nosso país, porque tira a credibilidade lá na frente, nós podemos ser cobrados e nós não temos legislação que ampara isso. Segundo ponto também, a preocupação com as declarações do presidente da República em tomar áreas, já que sabemos, temos que separar bem incêndios de queimadas, e muitos incêndios, cabe levar a crítica, iniciam em beiras de rodovias federais. A BR-163 é um exemplo claro. Esse ano, devido estar andando as obras de duplicação, a própria terraplanagem acaba criando um acero para que não se espalhe. Mas em alguns pontos onde não está sendo feita a duplicação, todos os anos são onde iniciam grande parte dos fogos, até que alguém chega para conter. Os meses de julho e agosto tem alta intensidade de vento, e esse fogo se propaga para pastagens, para lavouras e para florestas, e depois que entra na floresta não tem como controlar. Até eu critico, porque outros países vocês têm avião de grandes portes fazendo controle de fogo por parte dos governos federais, aqui no Brasil não tem. Critico que deve haver uma limpeza nas áreas de domínio das rodovias, isso cabe para federais, estaduais e até mesmo municipais, porque muitas vezes uma bituca de cigarro pode causar o fogo, ou uma faísca, algum outro fator pode causar esse fogo, ou um crime também intencional que muitas vezes ocorre, mas não pode se jogar essa conta pela agricultura. Os dados, inclusive, confirmam que a agricultura é onde que menos tem incidência de fogo. Esse ano, onde mais está ocorrendo são em áreas protegidas federais, em áreas indígenas, em áreas de assentamento. Então, isso preocupa muito, colocar a conta no produtor e ainda ameaçar, e a imagem negativa que leva lá fora. Nós estamos em fazer um trabalho de levar a sustentabilidade. E as declarações da ministra Marina também nada ajudam. É o momento da gente deixar de lado as ideologias e sentar na mesa e levar aquilo que é técnico, inclusive buscar aprender com outros países. Hoje há técnicas de queimada controlada que tem época, local e momento para fazer, que pequenas queimadas preventivas acabam evitando queimadas no período mais seco e de maior vento se propagar. Enfim, o boi bombeiro, que lá atrás a ministra Tereza Cristina foi criticado, ele faz a supressão vegetal, principalmente no Pantanal, o que evita também fogos de alta intensidade, que dá possibilidade para animais silvestres fugirem. Tudo isso tem que se levar em conta para o lado técnico, e é a hora de todos os atores interessados, seja o nosso setor, seja o governo, sentar e discutir, aprender com esse ano que foi intenso, é um ninho intenso. Não temos que pôr a culpa em ninguém, mas temos que discutir para evitar que esse problema volte novamente a acontecer, e que principalmente isso seja usado para denegrir a imagem do nosso setor. E eu não falo só sobre a soja, eu falo pela pecuária, por todos os setores que são criticados, e todos têm tido técnicas para evitar o fogo, lembrando que o fogo causa prejuízo para o produtor. O Brasil é campeão mundial no plantio direto, e para recuperar um solo onde é praticado o plantio direto, voltar a ter a mesma produtividade, leva quase 5 anos. Então é a hora de todos nós ter um pensamento nacionalista, de defender o nosso país, a imagem do nosso país, e aqueles que produzem e geram divisas para exportação, para atrair capital externo e investimento para que o nosso país cresça.
não só olhando para o agricultor, mas para toda a sociedade e a melhora de serviços públicos em si para todos. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações, essas discussões contra a lei antidesmatamento europeia e também como é que vai ser essa safra de soja 24-25 aí no estado do Mato Grosso. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Guilherme. Um abração e uma boa planta, um bom safra para todos os produtores brasileiros. Um abraço. Obrigado. O Lucas Beber, presidente da ProSoja do Mato Grosso, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foi a missão que a ProSoja participou com outras entidades, outras autoridades brasileiras lá na Europa, para visitar estruturas de recebimento da soja lá no continente europeu e também para fazer discussões sobre a lei antidesmatamento europeia, que deve entrar em vigor no final deste ano de 2024 e trazer grandes impactos para a produção brasileira. O Lucas destacando aqui que pelo menos $60 a mais por tonelada vai custar essa soja embarcada para a Europa, fora toda a dificuldade logística, de transporte, de recebimento dessa soja. Então muita discussão ainda vai acontecer, existem essas conversas para tentar pelo menos prorrogar essa lei, também até para cancelar a validade dessa legislação. Então a gente vai seguir acompanhando bastante de perto todas essas discussões. Lucas também destacando o atraso no plantio da safra de soja 24-25 lá no Mato Grosso, que já começa a preocupar os produtores, tanto para quedas de potencial produtivo da soja, como também para dificuldades na janela de plantio da segunda safra de milho, outro assunto que a gente também vai acompanhar bastante de perto aqui no Notícias Agrícolas através do nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.